Foca no Mundo agora na Etiópia. E o que tem para fazer aqui? Gente, a Etiópia é um país incrível, com uma cultura única, inclusive até com um alfabeto próprio, um idioma que não é falado em lugar nenhum do mundo. Infelizmente, a Etiópia ficou muito conhecida na mídia na década de 80 por uma grande fome que o país passou. Então hoje, quando a gente ouve falar de Etiópia, a gente associa a miséria e a pobreza. Mas a realidade, felizmente, hoje é muito diferente. A Etiópia vem se recuperando e hoje ela está entre as 10 economias dos 54 países do continente africano. Então esse país tem muita coisa incrível para oferecer e a gente veio conhecer. Então se roca na Etiópia e viaje com a gente, que a gente vai te mostrar o que tem para fazer aqui. Um dos principais destinos aqui na Etiópia é a cidade de Lalibela. Lalibela é uma pequena cidade que fica no norte da Etiópia. E ela é famosa, mundialmente famosa por sinal, por um conjunto de 11 igrejas esculpidas diretamente nas rochas. São 11 igrejas que foram esculpidas há mais de 900 anos atrás. Além de serem impressionantes, as igrejas também têm toda uma lógica que coloca ainda mais um ar de mistério e faz a gente admirar ainda mais. Elas foram construídas de cima para baixo nas rochas. Então, algumas delas são monolíticas, outras são escavadas em paredões rochosos e cada uma tem um estilo arquitetônico diferente. A história que se conta por aqui é que milhares de trabalhadores faziam um serviço durante o dia, esculpindo as rochas, para darem forma às igrejas, e enquanto dormiam durante a noite, os anjos continuavam esse trabalho. Muita gente acredita nisso justamente porque cada detalhe dessas igrejas, elas são tão bem construídas, dando a entender aí uma engenharia difícil de se acreditar que estava disponível há 900 anos. Então, são histórias e mistérios de Lalibela. Algo que é ao mesmo tempo muito impressionante e um pouco claustrofóbico é o fato de que as 11 igrejas são interligadas por um tortuoso e apertado sistema de túneis, também escavados entre as rochas. Sem um guia local, é quase em vão a tentativa de não se perder por eles. Mas caso se perca, é bem divertido ficar tentando achar uma saída. Existem várias teorias em torno da criação destes extraordinários locais de culto. Alguns acreditam que foram esculpidos pelos cavaleiros templários, cruzados cristãos que, durante o século XIII, quando as igrejas foram criadas, estavam no auge do seu poder, mas não há nenhuma evidência concreta do seu envolvimento. A hipótese mais difundida é a de que foram talhadas sob as ordens do rei Lalibela, imperador da Etiópia durante o final do século XII e início do século XIII, que
que se diz ter visitado Jerusalém em 1187, pouco antes da Cidade Santa cair nas mãos das forças islâmicas. O rei Lalibela construiu essas igrejas em torno do próprio trecho do Rio Jordão, na Etiópia, com a intenção de acolher os cristãos em uma nova Jerusalém. E voltando aos túneis, andando por eles, perdido é claro, a gente se depara com muitos fiéis demonstrando de diferentes maneiras suas devoções, crenças e fé no cristianismo ortodoxo, a religião predominante e proferida pela maioria da população. Isso só reforça o quão rica e única é a cultura na Etiópia. E muito dessa cultura única se deve ao fato que a Etiópia nunca foi colonizada, embora a Itália tenha tentado 2 vezes. Então a gente vê vários traços da cultura italiana aqui no país, mas ainda existe muita coisa da cultura etíope. Então isso torna o país mais surpreendente ainda. Desde a culinária, a cultura, a música, as vestimentas. É um mundo muito diferente. Outra característica muito impressionante é que eles seguem o calendário juliano da Igreja Ortodoxa Etíope. Então o ano é de 2012 para eles, comemoram o Ano Novo em setembro e o Natal é dia 7 de janeiro, dependendo do ano, dia 8 de janeiro. Outra característica muito surpreendente é quanto ao alfabeto da Etiópia. É um alfabeto único, não é encontrado em lugar mais nenhum do mundo. E é um idioma super difícil, pelo menos para nós. Nosso idioma deriva do latim, então algumas línguas a gente ainda consegue entender algumas coisas, como o francês, o italiano, o espanhol, o português, todas essas línguas têm alguma coisa em comum. O nome do idioma é amárico e é bem difícil, então a gente já está aqui um tempo e a gente só consegue falar 2 ou 3 palavras. Mas isso é outra característica surpreendente. በሀገሪቱ በተደጋጋሚ እየተፈጸመ ያለው ሰብአዊነት የጎደለው አሰቃቂ ጭፍጨፋ ከፖለቲካዊ ችግርነት ባለፈ ኢትዮጵያንና የማህበረሰባዊ መሰረት የሆኑ እሴቶችን መሸርሸሩን ያሳያል ሲሉ የወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር ተናገሩ። ግን ራሴን ለሴት አልለይም፣ ያው ሰው ለሆነ ሁሉ አገልጋይ ነኝ። ግን ደግሞ ሴት ስለሆንኩኝ ምናልባት አሁን ደግሞ ባለፉት ዓመታት Roca no Mundo não veio somente a Lalibela. Nós viemos a Lalibela na melhor época do ano, na mais festiva. Nós viemos durante as celebrações do Gena, que é como eles chamam o Natal. O Natal, para eles, celebrado no dia 7 de janeiro. Então, a cidade ela é tomada por milhares de peregrinos que vêm a Lalibela justamente para celebrar o nascimento de Cristo. Então são várias orações, celebrações, cânticos, a cidade fica em polvoroço e nós vamos testemunhar o Natal da Igreja Ortodoxa Etíope em Lalibela. A atmosfera desse espetáculo religioso é extraordinária. E ver a devoção dos fiéis pode ter um efeito profundo naqueles que têm a sorte e privilégio de presenciar tal momento especial. É uma honra absoluta estar em Lalibela no Natal, partilhando a experiência junto com os cristãos ortodoxos etíopes e aprendendo sobre as suas tradições e cultura. O significado do Natal, celebrado da mesma forma aqui há mais de 800 anos,
é verdadeiramente uma visão e uma sensação inesquecíveis. As palavras e imagens não são suficientes para expressar esta vivência inacreditável e inesquecível em Lalibela. E neste clima chegamos ao fim deste vídeo. Se gostou ou se emocionou de alguma forma, deixa um like, não custa nada e nos ajuda muito. E considere também se inscrever em nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre viagens culturais e aventuras. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!